uma imagem de uma mulher queimando na fogueira e multidões ao redor acusando, apontando o dedo, fazendo o sinal da cruz e etc, e etc, e etc. Bom, essa imagem atravessa milênios. Ela aparece na Europa medieval, na América colonial, no Brasil do século XVII, no Congo no século XX. Essas imagens estão nas redes sociais, inspiraram filmes, né? O fogo muda, a multidão muda, mas o medo não muda, né? Então a bruxaria é talvez a mais antiga e mais duradoura construção do imaginário humano. Não é porque as bruxas existam, lógico, né? Mas porque a crença nela sempre existiu, e essa crença ao longo da história simplesmente matou dezenas de milhares de pessoas verdadeiras de carne e osso que nunca fizeram nenhum pacto com o diabo. O que matou essas pessoas não foi a magia, foi o medo, foi a política e foi o poder. Então hoje eu vou contar essa história no episódio 53, Bruxaria, uma história de perseguição. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e você está no podcast Deuses e Devotos. Já agradeço o seu download. Bom, para entender a bruxaria, a gente precisa separar duas coisas que a história frequentemente confunde. A prática da magia, que é antiquíssima, né, universal, e a construção do mito da bruxaria, que é muito mais recente, que é muito mais específico e muito mais perigoso. Então, a magia como prática, ela existe desde os primeiros registros humanos. Nós temos aí pinturas rupestres que podem ser rituais xamânicos, tabletes sumérios com fórmulas de proteção e maldição, papiros egípcios com receita de atrair o amor ou afastar o mal. Então, ao longo da história, toda a sociedade humana conhecida produziu alguma forma de crença em que certas pessoas podiam influenciar o mundo por meio de coisas invisíveis. Inclusive, na Europa pré-cristã, essa figura era geralmente uma curandeira, era uma parteira, uma mulher que conhecia ervas, né? E essa mulher normalmente era respeitada. Às vezes também era muito temida, mas essas mulheres estavam sempre integradas a comunidades. Então elas sabiam como plantar, o que fazer com uma febre, ajudar num parto. Então essas mulheres eram guardiãs de um conhecimento que a medicina formal ainda não existia para oferecer. O mundo grego também tinha sua própria versão, como Circe e Medeia, né? Então existiam criaturas femininas noturnas que bebiam sangue de crianças. Então essa figura já carregava essa ambivalência, essa dualidade, né? Uma mulher que cura ou uma mulher que mata. Então o poder e o perigo estavam habitando ali no mesmo corpo. Quando chega o cristianismo, né, a coisa começa a mudar. E essa mudança é lenta, ela vai durar séculos e vai ser mais sutil do que imagina. A Igreja Católica dos primeiros tempos, ali, séculos, na época medieval, não acreditava em bruxaria. Acreditava que a bruxaria era uma superstição pagã e que perseguir bruxas era ceder a essa superstição. O Cânon Episcopi, que é um documento eclesiástico do século IX, esse documento declara explicitamente que as mulheres que diziam voar à noite, né, com Diana eram vítimas de ilusões demoníacas. Não eram praticantes de magia. Então isso é muito irônico. A igreja primeiro proíbe a crença e depois ela vai mudar de ideia. E quando a igreja muda de ideia, quando ela está muito poderosa, é aí que as fogueiras começam a acender, né? Então entre os séculos XII e XV, isso vai mudar na Europa. E essa mudança ela não é espiritual, é uma mudança política. A igreja, durante essa época, enfrentava ameaças de todos os lados, né? Tinha as heresias com os cátaros no sul da França, que questionavam a autoridade papal. Tinha a questão da peste negra de 1347, que mata 1/3 da Europa e deixa sobreviventes perguntando aonde que estava Deus, né? Então, você tem um ambiente que tem guerra, fome, crise econômica. Então, a ordem, né, estabelecida, o mundo estava mudando, essa ordem estabelecida estava desmoronando. Então, nesses momentos de crise, as sociedades humanas têm uma tendência, que está inclusive documentada na história, de procurar um inimigo interno. Então, algo que explique o caos, né? Alguém que pague pelo sofrimento coletivo. Então, a bruxa foi a resposta perfeita, né? Durante esse tempo, esse período.
Então, ao longo do século XIV e início do século XV, teólogos, inquisidores foram gradualmente construindo uma figura nova. Então não vai ser aquela curandeira antiga, nem a feiticeira lá da mitologia clássica, né? Vai ser algo muito mais específico, muito mais terrível. Vai ser a bruxa cristã. Então, aquela que havia feito um pacto explícito com o diabo. É aquela que voa para o sabá, né? Que é um encontro noturno onde as bruxas adoravam Satanás, pisavam na cruz, sacrificavam crianças, né? Isso é parte de uma conspiração organizada para destruir a cristandade de dentro para fora, segundo interpretava. Então, em 1487, é bom destacar que dois inquisidores dominicanos alemães, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, publicaram um livro que se tornaria o Manual de Caixas Bruxas, né? É o famoso O Martelo das Feiticeiras. Então, esse livro, uma obra de teologia e jurisprudência e, claro, misoginia em partes iguais. Ele argumentava que as mulheres eram naturalmente propensas a um pacto diabólico. Por quê? Porque, segundo esses autores, elas eram mais frágeis de fé. As mulheres eram volúveis de caráter e dominadas pela carne. Então, a palavra femina, escreve, né, vem de fé em minos, né, menos fé. Bom, essa é uma questão, é uma acusação. O livro, na realidade, não é um tratado teológico em si, né? Mas ele teve a autorização papal de Inocêncio VIII e vai chegar ali a ser impresso, né? Na hora mais propícia. Então, esse livro vai se tornar um dos impressos mais vendidos, vai ser um best-seller do século XV. Então, já estava tudo montado, né? O que falta agora apenas é o combustível para acender essa questão. Então, entre 1450 e 1750, vai ocorrer o que os historiadores chamam de grande caça às bruxas, e esses números são altamente perturbadores, porque cerca de 40 a 60 mil pessoas foram executadas sob acusação de bruxaria durante esse período. E aí tem também um equívoco histórico, né, importante, que é preciso desfazer. A caça às bruxas não foi um fenômeno exclusivamente medieval e também não é exclusivamente católico. Essas execuções não ocorreram ali na chamada Alta Idade Média, né? Elas vão ocorrer principalmente no século XVII e vão atingir com uma velocidade muito grande regiões que são protestantes e católicas, né? Principalmente na Alemanha, que nessa época era fragmentada em dezenas de principados e ali haviam muitas guerras religiosas justamente por causa da reforma, né? Então a Alemanha foi o epicentro dessa questão. Então algumas cidades pequenas perderam uma fração significativa da população em surtos de caça que duravam meses, caças bruxas mesmo. Então esse era um mecanismo. Então uma acusação, uma tortura, e a partir dessa tortura a acusada nomeava seus cúmplices. Então cada nome vai gerar um novo processo e esse surto, vamos dizer assim, vai se espalhando como fogo de palha, né? A Escócia do rei James VI, né, que depois vai se tornar o rei James I da Inglaterra, aquele rei que mandou traduzir a Bíblia conhecida, Bíblia do rei James, né? Foi um período sangrento, né? Jaime era pessoalmente obcecado, né, com bruxaria, então ele vai escrever um tratado sobre o assunto e assistiu pessoalmente vários interrogatórios. Então, durante o reinado do rei James, centenas foram executadas, né? E o processo vai acontecer, lógico, ali no Novo Mundo, né? Em 1692, a pequena cidade de Salem, em Massachusetts, né, Estados Unidos, vai ter ali um surto de acusações e isso vai tomar conta da comunidade de protestantes puritanos, né? Então, em menos de um ano, 20 pessoas foram executadas, 19 enforcadas, uma esmagada por pedras. Então, cerca de 200 pessoas foram acusadas. Essa famosa Bruxas de Salem, né? Então, vai se tornar um símbolo americano ali de histeria coletiva e é apenas um episódio, né, do que acontecia nesse período. Então, o que alimenta tudo isso, né?
Os historiadores identificam uma combinação de fatores que podem reforçar ali. Então, tensão religiosa entre católicos e protestantes, né, após a Reforma, né. Havia na época uma estabilidade climática, né, o chamado pequeno período glacial, que vai gerar colheita fraca, fome. Então, vão buscar culpados por esses problemas sociais que vão acontecendo. Então, vai ter conflito local de terra, problema com herança, com vizinhança, né? E o tribunal, né, de bruxaria vai ser uma forma de resolver essas disputas pessoais, né? E sempre o medo do corpo feminino não controlado. Então, a bruxa era a mulher que não se encaixava. Era, por exemplo, uma viúva que não tem proteção, uma curandeira independente, uma senhora velha sem família, uma pessoa que sabia demais, que falava demais e que não se curvava ao sistema. Então, gradualmente, as acusações vão acontecendo e as execuções, posteriormente, também vão se realizando, né? E como que vai ocorrer esse declínio, né, de caça às bruxas, né? Ele vai ocorrer ali, principalmente ali com a questão do iluminismo, né? Então, vai ser ali o fim da grande caça às bruxas, né? Que não vai vir ali de uma revelação moral, vai vir da questão da razão do iluminismo. Então, o iluminismo do século XVIII vai trazer ali com ele a questão da epistemologia, né? A ideia de que o conhecimento deriva da evidência que é observada, né? E não da autoridade eclesiástica. Então, juízes e filósofos começam a questionar esses processos, né? Como a confissão que podia ser facilmente obtida sob tortura. Então, gradualmente, né, reino por reino, esses processos vão sendo abolidos. Então, a Prússia aboliu em 1754, a França por volta de 1780, e a última execução legal por bruxaria ocorreu na Europa em 1782, na Suíça, com uma mulher chamada Anna Gold. Ela era empregada doméstica e foi enforcada depois de ser acusada de enfeitiçar a filha do seu empregador. Então, o mundo ocidental havia, nessa época, encerrado um capítulo legal da caça às bruxas, né? Mas esse mecanismo, né, o medo do outro, a necessidade de ter um inimigo interno e a figura da mulher poderosa e perigosa é um mecanismo que nunca vai ser desativado. Então, o que vai acontecer? Acontece que a bruxa nunca morreu, porque no século XIX algo inesperado vai acontecer, a bruxaria vai ressurgir, né? Então, o romantismo europeu, que é fascinado pelo iluminismo, havia tentado vai reabilitar o oculto, o misterioso e o marginal. Então, a bruxaria vai entrar na literatura, vai entrar na pintura, vai entrar nas artes, na ópera, né? E ele vai entrar não como uma ameaça, mas como símbolo de uma liberdade e de uma rebeldia contra o conformismo. Em 1899, a americana Charles Godfrey Leland publicou o Aradia, ou Os Evangelhos das Bruxas, né? É um texto que representava a bruxaria italiana como uma religião de resistência dos pobres contra os poderosos. Então, isso, em grande parte, é uma construção literária, mas também, lógico, vai plantar sementes. O que acontece é que, já no século XX, em 1954, um ex-funcionário colonial britânico chamado Gerald Gardner publicou Witchcraft Today e declarou ter descoberto uma religião pagã sobrevivente desde a Idade Média. Ele vai chamar essa religião de Wicca. A afirmação histórica ela é muito frágil, porque não tem uma documentação plausível para isso, e suspeita-se logo que isso foi inventado e reconstituído a maioria das práticas. Mas a religião que criou era real e cresce rapidamente. Então, a Wicca vai se tornar um movimento de espiritualidade, de crescimento muito rápido no século XX, né? No mundo anglófono, né? Ali pela Inglaterra e tal, que vai celebrar a natureza, ciclos lunares, e a divindade feminina é praticada hoje por milhões de pessoas em dezenas de países. Então, essa religião produzida, né, de questões que vão ser levantadas do passado vai transformar a bruxa perseguida numa sacerdotisa que hoje pode se chamar de empoderada. Então, a bruxaria vai invadir a cultura popular, né? No cinema, né? Nas séries de streaming,
E em toda parte, a questão da bruxaria moderna existe e está aí presente. Então, o feminismo contemporâneo, a bruxa é recuperada como um símbolo político, né? Então, como eles dizem que são as mulheres que praticam, dizem que são netas das bruxas que não podem queimar, e vai se tornando um lema de manifestação. Então, vai haver sempre esse ressurgimento, né? Essa questão ela se renova com o tempo. Por exemplo, na África subsaariana, na Índia, em Papua Nova Guiné, algumas comunidades de imigrantes da Europa houve a acusação de bruxaria e continua provocando até o momento violência real no século XXI. Então, crianças são abandonadas ou mortas de família por acreditarem estarem enfeitiçadas, né? Mulheres idosas até hoje nessas regiões são linchadas em aldeias, né? Então, esse mecanismo medieval ele vai operar em novas regiões com a mesma lógica, né? Encontrar um culpado para um tipo de sofrimento, né? Então, nas redes sociais, o fenômeno é que identificar inimigos internos, criar uma lista de acusados, organizar campanhas coletivas de destruição de reputação. Então, os sociólogos chamam esse fenômeno de caixas bruxas digital. Então, a estrutura é sempre a mesma, né? O monstro muda de rosto, mas o medo permanece. Então, a bruxaria, na realidade, é, no fundo, uma história sobre o que a sociedade pode fazer quando sente medo, né? Quando algo que é inexplicável acontece, como doença, fome, derrota, né? A mente humana procura algo que possa justificar isso, né? Alguém que tenha causado esse tipo de problema, né? Então essa pessoa, né? Vai ser identificado, isolado e vai ser eliminado. Então, historicamente, esse alguém tende a ser quem já está à margem, né? Quem já é diferente e quem, lógico, é vulnerável. Então, a bruxa medieval não é uma vítima de uma época primitiva, né? Que não sabia sobre as coisas, né? Ela foi vítima de um mecanismo que as sociedades sofisticadas, letradas, sociedades tecnologicamente avançadas reproduzem com regularidade, né? Então, só muda o nome, muda o contexto e o resultado é o mesmo. Então, reconhecer esse mecanismo é a única maneira de evitar que histórias como essa se repitam. Então, é sobre isso esse episódio. Bruxaria, uma história de perseguição. Obrigado.